Bom dia, graça e paz, amém. Glória a Deus. Esse retiro foi fruto de muita oração, muita intercessão. Eu posso dizer assim para vocês que eu já estou muito feliz, muito feliz. Nós procuramos de todas as formas facilitar para que você pudesse vir, que nada, absolutamente nada pudesse atrapalhar a tua vinda, a tua estada aqui, e que, na verdade, o Espírito Santo, desde o começo, desde a criação das mensagens, até mesmo estipular os pregadores, a ordem, tudo foi muito orado, tudo foi muito buscado para que Deus, ele fosse glorificado. Porque a Bíblia diz, né, que a glória é para o Senhor, amém? Nós somos apenas mensageiros, nós somos apenas vasos, mas a honra, toda a honra e toda a glória sempre é para o Senhor, amém? Então, nós falamos ontem sobre o chamado, nós falamos ontem sobre a cura, porque uma pessoa que é chamada para uma missão, ela tem que ser curada, tem que estar saudável. Nós falamos ontem sobre o Espírito Santo, que capacita, nos prepara, nos dá ferramenta, coragem para tudo isso. E falamos agora sobre quebrar os pecados, quebrar as algemas que nos impedem que nós possamos cumprir com o nosso chamado. E agora resta nós cumprirmos esse chamado na forma de ministério, na forma de servir, na forma de ser útil. E Deus não nos chamou para sermos crentes de banco, amém? Você não foi feito para ser crente de banco. Você pode até ficar no banco por um tempo, amém? Existe um tempo de preparação, existe um tempo para a gente poder estar melhor, mais equilibrado, mais saudável, mais forte. Mas chega um momento que nós precisamos trabalhar. Nós temos que ser útil ao reino de Deus. Nós temos que arregaçar nossas mangas e fazer alguma coisa para o bem de Deus, para o bem do reino de Deus. Então agora essa mensagem é um chamado para servir. Amém? Um chamado para servir. O texto está em Mateus capítulo 9, versículo 37 a 38, que diz assim: Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envia ceifeiros para a sua seara. Qual é a situação? Jesus estava junto com os discípulos e Jesus estava querendo ensinar, e Jesus sempre pegava algo do dia a dia, do cotidiano, e mostrava e extraía princípios para poder ensinar, porque Jesus ele curava, Jesus ele fazia muitas coisas boas, mas o principal ministério de Jesus era ensino. Jesus estava sempre como um bom técnico, ensinando, orientando, preparando, capacitando os seus discípulos para que eles pudessem um dia chegar também e poder ministrar, ensinar, orientar, cumprir a missão, ou seja, seguir os passos de Jesus. Então, como bons discípulos de Jesus, nós precisamos realmente fazer isso. Ou seja, nós como pastores, não podemos só pensar que o púlpito é só para nós, pensar que a igreja é nossa. Não, a igreja é do Senhor Jesus. E nós, imitando Jesus, precisamos capacitá-los, precisamos treiná-los, precisamos dar ferramentas e condições para que vocês possam desempenhar um bom papel no reino de Deus. Servir, ministério, é fazer algo útil, fazer algo proveitoso, fazer algo que vai edificar os outros. Tem um livro que esse ano nós vamos ler juntos, se chama Uma Igreja com Propósito. É o mesmo autor de Uma Vida com Propósito, que é outro livro que nós vamos ver junto também. E esse livro, do Rick Warren, ele fala sobre isso, os 5 principais propósitos de uma igreja.
E nós precisamos entender qual é o propósito bíblico de uma igreja. Como a igreja precisa servir ao Senhor dentro desses propósitos macro, centrais, que estão na palavra de Deus. E um deles é ministério, um deles é servir. Então nós precisamos ser útil. Por quê? Porque se a gente não for útil para o reino de Deus, quem não ajuda, atrapalha. Quem não recolhe, espalha. Quem não apoia, acaba sendo bloqueio para o reino de Deus. Então, o que nós queremos? Que vocês possam se organizar dentro dos ministérios que já existem e outros que ainda vão existir, porque eu aprendi algo muito interessante nessa igreja lá nos Estados Unidos, e o pastor Rick Warren, ele fala que uma vez, logo no início, ele começou com 7 pessoas na igreja, e lá, passou uns meses, a igreja começou a crescer, e chegou uma irmã e disse: pastor, eu não sei, mas eu sinto no meu coração que nós precisamos ter um grupo de oração, um grupo de intercessão aqui na igreja. Eu sinto assim um forte clamor dentro de mim para a gente orar pelo Senhor, orar pelo culto, orar pelos irmãos, para que tudo vá bem. O pastor sorriu para a irmã e disse: ô irmã, que bênção. Se Deus está colocando no seu coração esse desejo, então você vai abrir esse ministério, você vai começar esse serviço. Por quê? Porque nós precisamos ser úteis no reino de Deus. Depois a igreja cresceu muito, e já tinha mais de 150 ministérios. Chegou um irmão e disse: pastor, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei ensinar, eu não sei fazer nada aqui que a igreja faz, mas eu sou um faz-tudo. Eu sei mexer na energia elétrica, eu sei mexer com pedreiro, eu sei mexer com tábua, com madeira, eu faço qualquer coisa. O que eu posso fazer? Diz: irmão, que ministério lindo vocês têm, porque muitas pessoas, irmãos, de repente têm que contratar e vão pagar muito caro, e você pode ajudar no teu tempo de folga. Vamos fazer uma agenda e vamos ver quem tem necessidade, e você pode ajudar essas pessoas. E assim ele foi falando, e aí depois chegou os jovens e disse: mas pastor, a gente não tem experiência de nada praticamente, o que a gente pode fazer? Ele disse: você sabe cortar grama? Ah, sabemos. Sabe recolher lixo? Sabemos. Então vocês vão começar a ir na comunidade, se oferecer de uma forma gratuita para ajudar as pessoas. Sabe o que aconteceu? Uma explosão naquela igreja. Por quê? Porque a igreja saiu das 4 paredes. A igreja começou a ser relevante. A igreja começou a ser importante na vida das pessoas e impactou de uma forma muito positiva a comunidade na qual ela estava envolvida. Ou seja, nenhum ministério é desprezível. Nenhum serviço é tão pequeno que não possa ser útil, que não possa agregar, não possa trazer valor para as pessoas. Ou seja, tudo que a gente faz, qualquer coisa, pode e deve ser colocado à disposição do reino. Nós já fizemos aqui, já em tempos passados, momentos que a gente estava junto com a comunidade e a gente cortou cabelo, fez unha, pintou as crianças, a gente trouxe palhaços. Até mesmo fizemos um momento onde nós chamamos e preparamos a pista de skate. E as pessoas e os jovens vieram e brincaram e se divertiram, colocamos balões, colocamos músicas e agregou uma multidão. Então a gente precisa voltar a esse tempo de ser útil. Por quê, pastor? Porque o Senhor vai levar uma igreja que trabalha. Uma igreja envolvida com a comunidade, uma igreja que ela ama pessoas, uma igreja que ela é apaixonada por pessoas, uma igreja que ela é uma amante radical de pessoas, e nós precisamos ser amantes radicais de pessoas, pessoas que verdadeiramente se importam com os outros, amém? Pessoas que querem gastar e investir o seu tempo na vida dos outros. Então,
Para você hoje ser e ter um encontro com Deus, você precisa ser curado. E começou o processo de cura hoje. Você precisa ser liberto. Começou o processo de libertação hoje. Para quê? Para você servir. Mas não espere. Pastor, eu só vou trabalhar quando não tiver nenhum pecado. Então você nunca vai trabalhar. Pastor, eu só vou trabalhar quando eu for totalmente limpo. Me desculpa, você nunca vai trabalhar. Porque enquanto estiver nessa terra, assim como o pastor Neirão falou, nós estamos sempre num processo de santificação, que é separação do mundo. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos num processo de cura e libertação constante, diário. Ou seja, todo dia você vai ter que dizer não para o teu pecado. Todo dia você vai ter que dizer não para aquele pecado que às vezes já está acostumado. Todo dia você tem que deixar de ser você mesmo, porque às vezes você é viciado em ser você mesmo. Esse vício de ser você mesmo é dar ouvido à tua carne, dar ouvido aos teus desejos. E você sabe a consequência final, você sabe o resultado final, onde vai parar tudo isso. Você sabe a dor, você sabe o que isso causa em você e na tua família. E você não quer mais isso. Você deseja verdadeiramente ser livre. Então, bem-vindo. Se você quer ser curado, se você quer ser liberto, se você quer ser salvo, se você quer ser santificado, esse é o lugar. Não é lugar de santos, mas é um lugar de pessoas que são santificadas todos os dias. Não é um lugar de pessoas perfeitas, porque nós somos pessoas que estamos lutando contra o pecado todos os dias e reconhecemos nossos erros, reconhecemos as nossas fraquezas. Não escondemos, como muitas pessoas acabam fazendo. Pelo contrário, a gente admite, porque nós somos humanos também. Mas assim como admitimos nossas fraquezas, também admitimos as nossas fortalezas. E a nossa fortaleza não é o que a gente entende, não é o que a gente aprende, não é os nossos canudos, não é nosso diploma, não são as nossas faculdades, universidades, não é isso. A nossa fortaleza é o Senhor. Sempre foi e sempre será Ele, porque sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Pastor, qual é a imagem que o senhor tem de si mesmo? Primeiro, pecador que precisa de arrependimento, que precisa de Deus. Segundo, com Cristo eu posso todas as coisas. Com Cristo eu sou mais do que vencedor. Com Cristo eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai me ajudar a todo o propósito que vem do trono do céu. O Senhor vai trazer recursos, o Senhor vai trazer condições e pessoas para a gente poder estabelecer o reino dEle, primeiramente, na minha vida. Segundo, nas pessoas que estão junto conosco. Terceiro, na nossa família. Quarto, na comunidade que nós vivemos. Por isso, nós acreditamos nesse poder que vem dos céus. Amém? Então, o que você precisa entender? Que você precisa ser colocado à disposição. Nós não vamos pegar e dizer, você tem que fazer isso. Eu costumo dizer que obrigado é pau de arrasto. Pessoas que me conhecem sabem, me levam para muitos lugares, com um jeitinho, com uma boa conversa, com uma boa persuasão, convencendo, mostrando na Bíblia, eu vou. Agora, não venham comigo querer na força. Então, da mesma forma, eu não forço ninguém, mas com certeza eu vou orar. Com certeza você vai ser fruto da minha oração. E com certeza, no momento que eu falar com você, não vai falar o homem, mas é Deus que vai falar. E se Deus falar e você não ouvir, é você com Deus. Mas com certeza eu quero que você trabalhe. Com certeza eu quero que você seja útil. Com certeza eu quero que você venha a ser e ter mais relacionamento e intimidade com Deus, porque é isso que o ministério faz. Pastor, então quando estiver trabalhando, todos os meus problemas vão desaparecer? Não, é claro que não. Os problemas continuarão, só que você mais envolvido
você vai buscar mais a Deus, e buscando mais a Deus, você vai ter mais força para resolver os teus problemas e dilemas. Sabe o que acontece quando a gente só vem na igreja? Você vira religioso. Sabe o que acontece quando a gente só vem na igreja e fica sentado? A gente começa a esfriar. E a gente vira o irmão do filho pródigo. Ele não se afastou do pai, não se afasta da igreja, mas ele está frio. E nós não queremos que você fique frio. Pelo contrário, nós queremos que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja um crente quente. Que você seja um crente, um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus. E nós vamos te auxiliar nessa jornada a você se transformar num verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. Amém? Então, um verdadeiro discípulo de Cristo não vive para si mesmo, mas para cumprir a vontade de Deus. Próximo. Aqui então nós temos esse chamado para servir. Então Deus nos chama para uma vida de propósito. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Ou seja, por que Deus nos salvou? Somente para irmos para o céu? Será que é isso? Será que é tão pequeno? Ou nos chamou para cumprir um propósito? Qual é o propósito? O que Deus quer? Ah, Deus quer o meu dízimo? Não. Meu dinheiro? Não. O meu carro? Não. Meus bens materiais? Não. Deus quer você por inteiro. Deus quer a integridade, 100% de você. Deus quer que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pastor, mas isso vai exigir o quê? Exigir que você seja corajoso, corajosa todos os dias. Para quê? Para dizer não ao pecado, como o Nereu falou. Para quê? Para poder falar do amor de Deus. Para quê? Não ser um crente chato, que tenta inculcar nos outros e de uma forma chata o evangelho, porque o evangelho, as boas novas, não é dessa forma que a gente faz. Como é que a gente inculca? Como é que a gente prega? Como é que a gente faz as pessoas quererem Jesus? A gente testemunha. E testemunha tão forte que, se for necessário, você vai usar palavras. Ou seja, a tua vida, o teu dia a dia, a forma como você age, a honestidade que você tem, o caráter que você tem, a luz de Deus vai brilhar em você de tal maneira que vai ser impossível alguém não dizer que Deus existe. Por quê? Porque quando chegar no pega para capar, quando chegar no momento do vamos ver, as pessoas vão ver que você reage diferente. As pessoas vão ver que você, em vez de falar palavrão, você vai adorar, você vai glorificar. Em vez de você ficar irado, irritado e gritar, você vai aconselhar e apaziguar. Ou seja, você vai fazer diferença na vida das pessoas. É isso que chama atenção. Não é só pregar, não é só falar. Porque de teoria as pessoas estão cheias. Elas querem ver a prática. Elas querem ver se realmente você é o que você diz que é. Amém? Então, quando você é um discípulo de Jesus, automaticamente você começa a viver como Jesus vivia. Por quê? Você vai imitar o mestre. E para imitar o mestre, você tem que ler a Bíblia, entender e se colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria nessa circunstância? Então, você vai ajudar pessoas a encontrarem Jesus. Você vai ajudar pessoas a andarem no caminho. Para quê? Para quando chegar no final da vida delas, ou mais adiante, elas poderem também ajudar outras pessoas a encontrarem Jesus e permanecerem firmes no caminho. Até quando? Até o fim. A palavra de Deus diz que nós temos que perseverar até o fim, porque só será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, para perseverar até o fim, o que nós precisamos? Ter intimidade com Deus. O que nós precisamos? Conversar com Deus todos os dias. O que nós precisamos é nos relacionar com Deus todos os dias. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A palavra de Deus diz em Oséias 6:3,
conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Esse conhecer o Senhor significa o quê? É eu me relacionar com Deus de uma forma íntima. Eu ouvir a voz de Deus e eu obedecer a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus, ouvir no hebraico e também no grego, significa é igual a obedecer. Eu não ouço biblicamente se eu não obedeço. Eu não ouço biblicamente se eu não coloco em prática aquilo que estou ouvindo. Como é que a gente sabe se alguém realmente tem fé em Deus em uma área ou não? Simples. Se você fala alguma coisa que está com amparo bíblico e a pessoa não obedece, é porque ela não tem fé. Se ela tem fé, se ela acredita em Deus, ela obedece. Como é que nós sabemos se alguém ama a Deus verdadeiramente? A palavra de Deus diz: quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Então, obedecer é uma prova de fé e obedecer é uma prova de amor. Porque é impossível alguém não obedecer, é impossível alguém não amar verdadeiramente se essa pessoa não obedecer. Então, a obediência é um grande sinal do tamanho da fé e do tamanho do amor que a pessoa diz ter. Amém? Então Deus não nos chamou somente para ficarmos aqui e irmos para o céu, esperarmos o céu, mas nós temos que trabalhar todos os dias para que o céu desça na terra. Você entendeu? Você não foi salvo para ir para o céu, você foi salvo para trazer o céu para cá. Você foi salvo para que a cultura do céu, a lei do céu, o reino de Deus seja estabelecido dentro de você. Você foi salvo para andar em novidade de vida, novidade de pensamento, novidade de emoções, em novidade porque você está sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Então não existe ninguém inútil no reino de Deus. Todos têm um papel fundamental. E para isso Deus vai usar os teus dons e talentos. Deus vai usar as tuas habilidades. Deus vai usar aquilo que você já tem. E aquilo que você não tem, Ele vai te dar. É só você pedir. Quando nós prosseguirmos e mostrarmos biblicamente todos os dons espirituais, há uma infinidade de dons. E talvez você queira um ou outro, mas a Bíblia diz que Deus dá a cada um segundo o seu querer. Mas o objetivo do dom é edificação da igreja. O objetivo do dom é para benefício do outro. Então é sempre em relação ao outro, nunca para nós. Não é para a gente se aparecer, não é para a gente se mostrar, que homem, que mulher espiritual. Não é isso. O objetivo do dom é para servir melhor a Deus e melhor o próximo. Você já descobriu qual é o propósito no reino de Deus? Você já descobriu para que você serve? Aonde Deus quer te usar? Vamos para a próxima. Coração de um servo fiel. Marcos capítulo 9, versículo 35. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, ou seja, será o último, o servo de todos. Então quem quer ser o primeiro, seja o escravo de todos. Quem quer liderar, seja aquele que mais serve. Quem quer ser o primeiro, seja o mais humilde. Quem quer ser o primeiro, seja aquele que esteja disposto a ajudar os outros. Amém? Pastor, isso tem base bíblica além disso aqui? É claro. O que Jesus fez antes de morrer? Ele estava para ser morto, ele estava para ser crucificado. Ele tirou a roupa, colocou uma toalha, pegou uma bacia de água e lavou os pés dos seus discípulos. Dentro de uma casa podia haver vários servos, vários.
Mas mesmo entre os servos, mesmo entre os escravos, havia uma hierarquia, níveis. E o nível de escravo mais baixo era aquele que lavava os pés das pessoas da sua casa. Ele lavava os pés, inclusive, dos próprios outros escravos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu fiz tudo, mas agora eu me despi da minha glória. Eu me despi do meu poder. E eu me rebaixei ao escravo dos escravos. Para servir e para mostrar que é assim que tem que ser. Quem é orgulhoso, Deus rejeita o orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Deus abate o orgulhoso e Deus levanta o humilde. Então nós precisamos quebrar nosso ego. E que ego a gente tem, né? A gente precisa quebrar nosso orgulho, bobo, besta. E que orgulho que nós temos. Eu costumo dizer que nosso pior inimigo é aquele que nós olhamos para quando nós nos acordamos diante do espelho para escovar os dentes, para fazer a higiene. Você olha nos olhos do teu inimigo e quando você levantar, olha bem firme, olha bem forte para aquela pessoa que você está olhando no espelho e diga para ela: você não vai me vencer hoje. Você é forte, eu sei que você é forte. Você é danoso, é difícil. Mas hoje o Espírito Santo vai me guiar e vai me vencer. Amém? Ou seja, todos os dias você precisa se submeter ao senhorio de Cristo. Todos os dias você precisa verdadeiramente quebrar o teu ego, o teu orgulho bobo, besta, que pensa que é alguma coisa, mas não é nada. Nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos um trapo de imundícia. E essa palavra trapo de imundícia era o pano que a mulher usava nos dias de menstruação. Só para vocês entenderem. Nós não somos nada. Nós somos caco entre cacos. Nós somos pó. Não somos nada. A gente pensa às vezes que somos alguma coisa. Então em nós mesmos não somos nada. Amém? Para isso, então, você precisa servir com humildade. Filipenses 2, 3 a 4. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos, como exemplo. Servir com amor e dedicação. Gálatas 5, 13. O serviço deve ser feito por amor e não por obrigação. Quem ama, faz. Não fica jogando na cara as coisas que fez. Não fica lembrando, porque eu amo porque eu fiz. Não, você faz porque ama, é diferente. Quem ama, apenas faz. Porque o amor é prático, o amor é decisão, o amor é intenção, o amor é ação. Você precisa também servir com alegria e disposição. Salmo 100, versículo 2. O servo fiel se alegra em servir. Amém? Aprenda a servir com alegria. Aprenda a servir as pessoas, porque quando você está servindo as pessoas, sabe o que você está fazendo realmente? Servindo a Deus. Amém? Quando você está ajudando as pessoas, apoiando as pessoas, você está olhando para a imagem e semelhança de Deus. Você está olhando e se conectando com a presença de Deus que está naquela pessoa. Você está se conectando com a vontade de Deus, com o reino de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando você ama verdadeiramente, serve alguém, você está servindo a Deus e amando a Deus. Você está provando, demonstrando de uma forma cabal o quanto você tem compromisso com Deus e o seu reino. Servir sem buscar reconhecimento humano.
Não espere um tapa nas costas. Não espere elogio e reconhecimento humano. Nem do pastor. Se o pastor observar, amém. Mas o pastor é homem. Ele pode não ver. Quantas pessoas frustradas dentro da igreja, até saem da igreja, porque não tiveram um reconhecimento, um elogio de alguém. Espera só de Deus. Amém? Eu já disse e vou repetir. Às vezes a gente se frustra porque tem grandes expectativas de uma forma que não é correta. Ou seja, o tamanho da minha frustração é o tamanho da minha expectativa. Qual é a minha expectativa? É nenhuma. Por quê? Porque tudo que eu faço é para agradar a Deus. Tudo que eu faço é para que Deus seja reconhecido, exaltado e glorificado. Ou seja, é menos do eu e mais de Deus. É a oração de João Batista, João 3,30. É necessário que ele apareça e que eu desapareça. Que ele cresça e que eu desapareça. Ou seja, essa tem que ser a nossa oração diária. A minha oração, a tua oração, ou seja, eu faço, não é para as pessoas. Se alguém me reconhecer, elogiar, amém, glória a Deus. Porque existe uma linguagem do amor chamada linguagem de validação. E essa pessoa, e eu sou uma delas, gosto de reconhecimento, gosto de elogio, por isso que eu procuro elogiar também. Mas isso não significa que eu precise sempre ouvir e eu precise sempre que alguém reconheça. Não! Eu sei, porque a Bíblia diz que tudo que eu tenho que fazer é somente para Ele. O reconhecimento é dele, por Ele, para Ele. Então não espere reconhecimento das pessoas. Faça sabendo que Deus está vendo e que o teu galardão vai ser lá no céu. A tua recompensa vai ser lá no céu. Pastor, o que é isso? Sim, a Bíblia diz, Efésios 2,8. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Então a salvação é pela graça. O que é graça? É um presente de Deus que nós não devemos receber, mas Ele quis nos dar. Mediante a nossa fé. O que é fé? É acreditar, é confiar, é visualizar. Mas o galardão, a recompensa, é pelas obras. Então não pense que se você não tiver obras, isso não importa. Importa, porque a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. Então nós não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam a nossa salvação. Porque quem já é salvo, naturalmente, ele vai fazer muitas obras. Naturalmente, o coração dele pulsa pelo reino de Deus. Naturalmente, ele vai querer glorificar e adorar a Deus. Então, as obras também é importante, sim. Amém? Você tem conforto com humildade e amor? Ou busca reconhecimento e aplauso? Se você busca reconhecimento e aplauso, ressignifica, muda. Muda essa forma de pensar. Não espere nada de ninguém. Pastor, é isso. Você quer ser frustrado? Fica e crie expectativas. Não quer frustração? Não espera nada. Que vier lucro. Amém? Porque Deus está vendo. E Deus não fica devendo nada para ninguém. A única coisa que você deve, eu vou repetir. A única coisa que você deve, vou repetir a terceira vez. A única coisa que você deve é amar os outros. Só isso. Onde e como servir? 1 Pedro 4,10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E como é que nós vamos servir? Servindo na igreja. Ou seja, no ministério infantil, no louvor, intercessão, recepção, visitação, mídia, evangelismo e tantos outros que Deus estabelecer. Não tem limites para a forma de servir. Cada um vai servir de acordo com o chamado que Deus der. Cada um vai fazer aquilo que Deus colocar no teu coração e você vai se sentir útil. Como assim, pastor?
Olha, tem gente hoje, tem mulheres hoje que não sabem fazer um tricô, um crochê. Quem sabe daqui a um pouco monta um grupo de tricô de crochê. E que bom que muitas vezes mulheres começam a fazer tricô e crochê e começam a ver que é legal, que é terapêutico. A ansiedade vai embora só fazendo tricô e crochê. Ou seja, daqui a um pouco tem gente que quer aprender e tem alguém que pode ensinar. Ou seja, não é nada sobrenatural, mas é algo que é possível. E é leve. Estão entendendo? Não precisa pensar em coisas estrombóticas, diferentes. Não, às vezes é uma coisa simples. E tem gente que quer aprender. Até pagaria para aprender. E daqui a pouco você pode contribuir, chamar as pessoas para aprender. E com elas junto, você vai poder mostrar Jesus para a vida dessas pessoas. Servindo no seu dia a dia, no teu trabalho, na escola, no ambiente, qualquer ambiente, demonstrando Cristo através das suas ações. Queridos, eu falo porque está no meu coração. Não adianta a gente querer falar demais de Jesus e não ter prática do dia a dia. Não adianta a gente querer botar a goela abaixo Jesus, se no teu dia a dia você é gritão, se no teu dia a dia você fala palavrão, se no teu dia a dia você paga e não, você compra e não paga, se no teu dia a dia você sonega, se no teu dia a dia você faz tudo errado, não dá certo. Fala menos e faz mais. Fala menos e seja mais. Tem um ditado que até podia estar na Bíblia, né? Nós temos apenas uma boca e 2 ouvidos. Sinal que a gente tem que ouvir mais e falar menos. A sabedoria está em você ouvir mais e falar menos. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, diz que um tolo passa-se por sábio quando ele se cala. Então, às vezes, a gente quer falar demais. E, na realidade, a gente só precisa ouvir, porque as pessoas, na realidade, elas querem falar muito. Mas quem quer te ouvir com presença? Quem realmente te ouve prestando atenção, 100% atento, isso na realidade é uma virtude, que nós chamamos de ouvirtude, virtude de ouvir. Se importar com o próximo. Servindo no seu dia a dia, então, nós já vimos, servindo com Deus, com seus dons, ou seja, Deus deu habilidades únicas a cada um, use-as para edificar o reino. Amém? Os dons, os talentos, aquilo que você gosta de fazer, tem um porquê, tem um motivo. Deus quer usar para estabelecer o reino, para atrair pessoas. Estão entendendo? Pessoas serão atraídas para a igreja, mas também para o seu ministério, para o ministério onde você vai estar. Ou seja, vão ser atraídas por coisas que batem no teu coração. Nós vamos servir como? Servindo ao próximo. E servir ao próximo não é somente dentro da igreja, é também dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. A igreja precisa ser um local relevante e importante. Para um pouquinho e pense. Se nós, a igreja aqui, deixarmos de existir, qual é o resultado, qual é a implicância, qual é a relevância para a comunidade nossa aqui? As pessoas vão notar? Vão sentir a diferença? Ou seja, agora, pastor, lá na Zona Norte, imagina daqui mais 2, 3 anos, vamos dar um tempo, né? Se a igreja some do radar, desaparece, será que ela vai impactar? As pessoas vão sentir falta dela? Então nós temos que parar um pouquinho e repensar sobre isso. A igreja precisa ser relevante, importante na vida das pessoas. Ou seja, as pessoas têm que entender a igreja como um ponto de luz, como um farol. Você sabe o farol, né? O farol é colocado no litoral. O que o farol faz?
O farol, ele dá um caminho. Para quê? Para que quando os barcos venham, ele tenha um caminho de segurança até a margem. Porque se ele tentar outro caminho, o que pode acontecer? O barco pode ser comprometido num acidente e pode vir afundar. Então a igreja é esse farol que mostra o caminho. Qual é o caminho da igreja? Não! O caminho é Jesus. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a igreja precisa dar direção para esse caminho. Você, que é a igreja, precisa dar direção para esse caminho. Amém? Vamos adiante. Deus te chamou então para servir. Então o reino precisa de servos comprometidos. O que é um servo comprometido? Um servo que tenha compromisso. O que é a palavra compromisso? Tenha compromisso com uma missão. A palavra compromisso é compromisso com uma missão. Isso é o significado real da etimologia da palavra compromisso. Comprometido com uma missão. Qual é a missão? Qual é a missão que você tem? A missão básica, principal nossa, é mostrar Jesus para as pessoas. Amém? É falar do amor de Deus e mostrar Cristo. É falar das boas novas. Qual é a nossa missão? É ser um verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. Quando você é um discípulo verdadeiro, você vai seguir o Mestre. Você vai pensar como ele pensava, você vai sentir como ele sentia, e você vai falar e agir como ele falava e agia. Ou seja, sabe o que eles vão ver em você? Um verdadeiro cristão. O que é um cristão? Atos dos Apóstolos falam que a primeira vez que chamaram as pessoas que seguiam Jesus de cristãos era por quê? Porque eram muito parecidos com Cristo. Eles andavam tão parecidos com Cristo que chamaram ele de cristãos, seguidores de Cristo, pareciam com Cristo, pequenos cristos. Então, comprometido é comprometido com a missão, sinceros. Uma pessoa sincera, eu já falei, mas vou repetir. Na época onde faziam vasos, tinha dois tipos de vasos. Aqueles que quando fossem feitos, eles trincavam, tinham pequenas trincas, e como era imperceptível a trinca, eles tinham que selar com cera, para quê? Para não vazar o conteúdo do vaso. Então, esses vasos com cera, que eram trincados, eram de preço menor valor. Esses eram com cera de menor valor. E os que não tinham cera, ou seja, não era trincado, esses eram sem cera, de maior valor, preço mais alto, mais caro. Sincero significa que a tua vida não tem nada quebrado, não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar. Está entendendo? Você precisa ser sincero, sem cera, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. A pessoa sincera é a pessoa que tem shalom. É a pessoa que tem plenitude do Espírito. É a pessoa que é totalmente guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer você totalmente sincero. Nada quebrado. Nada faltando. E nada fora do lugar. Deus quer que você seja apaixonado por Jesus. Amante radical de pessoas. Pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas e amam o próximo como a si mesmo. Pessoas que já negaram a si mesmo, que já morreram para si mesmo. E Cristo agora vive nelas. Essa pessoa
é impossível que ela não se conecte com Deus. Esse tipo de pessoa é impossível que ela não queira e não deseje, não faça tudo que estiver nas suas mãos e que não estiver também para estar junto com Deus e junto de pessoas. Porque pessoas que são apaixonadas por Jesus são apaixonadas por pessoas. Amém? Coloca agora o vídeo da Andressa para nós, por favor. Eu quero que vocês prestem atenção nessa menina, é um vídeo bem antigo, mas é um vídeo que chama muita atenção e até hoje fala muito forte comigo. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz aninhos de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram uns 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
que você sente quando vê uma moça dessa, de 14 anos, fazendo tudo isso. Eu vou dizer o que eu sinto: vergonha. Cada vez que eu vejo esse vídeo, pastor, eu me emociono muito. Que é um tapa na cara minha. Qual é a tua desculpa? Qual é a tua justificativa? Tua narrativa para não fazer alguma coisa? Coloca a outro, faz favor. A união faz a força, a vantagem é viajar em grupo. It's smarter to travel in groups.